Graça e paz, meus amados irmãos. Mais um dia que se inicia na presença de Deus, né? E com a graça de Deus, hoje estamos terminando, né, mais uma lição desse trimestre. Não menos especial, eu até diria, ou me atreveria a dizer, a mais especial de todas, porque nós viemos durante todo esse trimestre aprendendo a respeito de Deus, a respeito da criação, da raça humana, né? E o título dessa revista, nesse trimestre, foi A Raça Humana, a Sua Origem, Queda e Redenção, né? Portanto, ela vai fechar no que eu considero o resumo de tudo isso, de tudo que a gente aprendeu, né? A lição de número 13, que vamos estar aprendendo no dia de hoje, ela fala do novo homem em Cristo Jesus. É a lição de número 13, né? E essa lição ela vai nos mostrar ou nos evidenciar principalmente todo o ensinamento que nós adquirimos durante todo esse trimestre. Foram 3 meses de rico ensinamento da Palavra de Deus. E hoje nesse texto, nesse título tão importante para nós, vai nos mostrar principalmente a reconstrução de um caráter carnal, né, no caráter de Deus, que é a finalidade de todo o propósito do Senhor, né? Toda vez que Deus o chama, ou chama um homem para uma nova vida com Ele, através do Senhor Jesus Cristo, o propósito é de transformação desse homem, de mudança de vida, de mudança de caráter, né? E nessa lição especial hoje, nós vamos estar aprendendo a respeito dessas coisas, a respeito do que o Senhor faz, do que o Senhor, a transformação que o Senhor provoca em nós. Quisera eu que nós estivéssemos nos encontrando no dia de hoje por uma outra razão que não fosse essa, né, de estarmos um pouco afastados, né, por conta da assolação, né, que está acontecendo na humanidade, no mundo e no nosso país. Mas mais uma vez estamos aqui para mostrar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para mostrar que a igreja ela é forte, que a igreja é inabalável, que a igreja é imbatível, né, no propósito de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E em especial, a igreja ela é mais viva quando ela está unida como um corpo, né? A igreja ela é mais forte quando ela está unida como um corpo. Como os irmãos já sabem, eu tenho uma metodologia um pouco diferenciada para dar aula, né? Não que seja errado nós lermos a revista tópico a tópico, mas eu procuro usar a revista apenas como um direcionamento, porque eu entendo que, isso é o meu ponto de vista, né, que além da finalidade de conhecer o caráter de Deus, a respeito da Trindade, a revelação contida na palavra do Senhor, toda a revelação que nela há, a respeito de redenção, salvação, que é o principal objetivo da palavra de Deus, eu entendo que a EBD ela nos traz também um objetivo maior, um outro objetivo além desse, não maior, que é de nos ensinar, né, a manusear a palavra de Deus, a nos ensinar a interpretar corretamente a palavra de Deus e a discorrer da palavra de Deus como a mesma palavra nos ensina, né? Então eu quero pedir aos irmãos que nesse momento os irmãos tenham em mãos a Bíblia, porque nós vamos usar bastante ela, uma folha de papel, uma caneta para anotar capítulos e versículos que nós vamos citar aqui, além dos que já existem na nossa lição, e acompanhar através da revista somente os tópicos, porque eles vão nos dar um direcionamento, mas nós não vamos ficar presos passo a passo aquilo que a revista está dizendo. Nós não vamos fazer a leitura dessa revista, porque eu quero crer que os irmãos já tenham estudado a revista e já estamos inteirados, né, do assunto que nós vamos discorrer aqui, porque a própria Bíblia mesmo nos recomenda, né? Em 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, no verso 15, Paulo mesmo vai recomendar a Timóteo dizendo: procura apresentar-te
aprovado diante de Deus. E ele mesmo já explica como você está aprovado diante de Deus. Ele diz como obreiro que não tem do que se envergonhar. E ele diz em que esse obreiro pode se envergonhar quando ele afirma que maneje bem a palavra de Deus. Então o propósito principal da EBD, através do direcionamento que a revista nos dá, é nos fazer manusear corretamente a palavra de Deus, ou interpretar a palavra de Deus corretamente, né? E passearmos com essa liberdade dentro da palavra de Deus, né? Porque também a mesma palavra de Deus vai nos afirmar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 1, Paulo assim dizendo aos Coríntios, ele mesmo afirma também dizendo que os homens nos achem como despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, ele diz que os homens nos tenham ou nos vejam como despenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, da revelação de Deus. O que Paulo está dizendo é que os homens, quando estejam diante de nós, nos vejam como aquele que vai saber nos orientar a respeito da vontade do Senhor, a respeito da revelação, a respeito dos mistérios que estão contidos ou guardados na pessoa do Senhor Jesus. O que Paulo está nos afirmando é que nós somos despenseiros da parte de Deus, né? E o que é o despenseiro? O despenseiro é aquele que tem a chave da despensa. Despenseiro era aquele que era responsável pela distribuição justa dos grãos, do trigo, do alimento à tribo, à comunidade, à igreja. O que era o despenseiro? O despenseiro era aquele que tinha a chave do celeiro, aquele que distribuía o alimento. Ou seja, se alguém quisesse se alimentar, ele teria que vir até o despenseiro, né? Então, por isso que também Pedro vai afirmar, também nos recomendando a ter domínio da palavra de Deus. Pedro, na primeira carta, na sua primeira epístola, no seu capítulo 3, no verso 15, Pedro também nos recomenda dizendo: estejais sempre preparados, ou estejais sempre pronto a qualquer um que vos vier pedir a razão da vossa esperança. Eu acho que nunca houve um tempo como esse, um tempo de perguntas sem respostas, um tempo de questionamentos, um tempo de vacilação na fé, um tempo de muita agonia no espírito do ser humano, da humanidade, né? E é por isso que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, orientando Amós, no seu capítulo 8, no verso 11, o Senhor nos alertou que esses dias chegariam, né? Quando o profeta Amós abre a boca a profetizar da parte de Deus e diz que eis que vem dias em que eu enviarei fome e sede à terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas de fome e sede da minha palavra, ou fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu entendo através da orientação que a palavra de Deus nos dá, nos ensina é que nós temos que ter as respostas. Nós somos os despenseiros, nós somos aqueles que têm alimenta a fome daqueles que têm fome e saciam a sede daqueles que têm sede. Então, se o Senhor mesmo nos alertou que esses dias chegariam, dias estes em que os homens questionariam a fé, em que os homens teriam perguntas a respeito do que está acontecendo, em que os homens procurariam entender, buscariam entender o porquê das coisas estarem acontecendo da forma como estão acontecendo, o que Deus deixou nos alertado através do profeta Amós, no seu capítulo 8, é que eles procurariam quem tivesse ou detivesse as respostas que eles precisariam. Esse é o tempo, meus amados irmãos, de nós sabermos discorrer na palavra de Deus. Este é o tempo recomendado por Paulo, né, a Timóteo na sua segunda carta, de apresentarmos diante de Deus como obreiros aprovados que sabem manusear bem a palavra de Deus. E Paulo vai usar essa palavra manusear exatamente para dar sentido a um termo, né, militar. Paulo está dizendo, você tem que aprender a manusear, ele está dando o sentido de quem manuseia uma espada. Paulo está dizendo, você tem que aprender a manusear bem, não só manusear, mas manusear bem, né?
a palavra de Deus como uma espada, porque a palavra de Deus ela tem toda a resposta para todas as questões nela contida. Mas eu tenho que saber buscar no seu endereço certo. E eu tenho que dar a interpretação exata que a palavra de Deus tem, para que eu não venha cometer erros a respeito ou a despeito de mostrar um conhecimento que não existe, ou dar uma interpretação errada, uma distorção da interpretação correta que a Bíblia nos traz. E assim, como diz o sábio, eu acabo multiplicando sempre aquilo que eu sou. Ou eu vou multiplicar sabedoria com o meu ensinamento, ou eu vou multiplicar a minha ignorância. Então, a EBD ela nos traz esse conceito, a EBD ela nos traz esse entendimento de aprendermos a manusear corretamente a santa palavra de Deus, a espada do Espírito, né, a discorrermos corretamente e darmos a devida e correta interpretação que ela tem, para que como espada, né, como Hebreus vai nos afirmar no seu capítulo, se não me engano, no seu capítulo 4, em que ela é uma espada afiada, e diz que mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela é capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito, né? Só ela é capaz de chegar aonde eu sozinha não consigo, aonde o seu intelecto não consegue, aonde todo o seu conhecimento não consegue, humano, né? E a Bíblia nos dá essa oportunidade de acessarmos as emoções, de acessarmos a alma do indivíduo, porque ela não é só um livro, ela não é só um achado literário, ela não é só uma biografia de um Deus poderoso. Não, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela penetra, ou ela vai aonde eu humanamente não consigo convencer o homem, aonde você humanamente, com seus argumentos humanos, carnais, não conseguiria convencer o homem. E somente pelo Espírito Santo, que nos ajuda na aplicação do conhecimento dessa palavra, é que nós vamos conseguir alcançar a alma desse indivíduo, acessar as suas emoções, curar através da sua palavra traumas, curar feridas, libertar a alma desse homem de prisões espirituais e levá-los, né, ou levá-los à salvação que está em Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia nos chama de dispenseiros, o propósito da Bíblia é dizer vem fome na terra, e essa fome vai ser enviada por Deus. E quem nos garante que já não é o tempo que estamos vivendo, esse tempo de tantas perguntas sem respostas? Talvez vai ser o tempo que a sua patroa vai te abordar no seu horário de trabalho para te perguntar: vem cá, me fala agora a respeito da profecia. É verdade que estão dizendo que realmente essas coisas que estão acontecendo foram avisadas pelos profetas? A Bíblia fala, Jesus fala, os apóstolos falam mesmo disso que estão acontecendo agora nesse tempo? Porque as pessoas estão buscando respostas na filosofia e não estão encontrando. As pessoas estão procurando respostas na política e não estão encontrando. As pessoas estão procurando respostas na sua ciência, no seu intelecto, e não estão encontrando. E no final, toda a sede que elas têm, fome de respostas, elas vão ter saciados somente em Deus e na palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia, quando nos chama de dispenseiros, ela nos tem como os homens e as mulheres de revelação da parte de Deus. Em todo tempo, na era bíblica, em que Deus enviou o caos na terra, ele teve lá também um homem de revelação, que ele usou para dizer ao povo o que ele estava fazendo naquele tempo. Quando Deus enviou a fome para o Egito, ele tinha lá um José, ele tinha lá um dispenseiro, e estava na mão de José a chave do celeiro. Então, em tempos de fome, é você que o Senhor vai usar para alimentar aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que tem fome e sede de respostas, aquele que tem fome e sede de Deus. Amém? Então, hoje nessa lição, principalmente, ela vai abordar
a respeito do novo nascimento desse homem, ou do novo nascimento desse homem que é gerado em Jesus Cristo. E o nosso textuário, embora já tenha sido lido, eu quero enfatizá-lo porque eu quero trabalhar muito mais em cima da leitura bíblica de classe, o que o textuário vai nos dizer, porque neles estão contidos toda a verdade, toda a revelação, ou a conclusão, ou a síntese, né, de toda a lição, se os irmãos assim o observarem, né? O textuário ele vai nos dizer o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse texto está no livro de Efésios, no seu capítulo 4, no verso 13, em Paulo vai dizer a respeito de homens e mulheres moldados pelo Espírito Santo de Deus. Depois da nossa verdade prática, vai nos dizer o quê? A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Isso é polêmico no meio da igreja do Senhor, porque nós confundimos um pouco a religiosidade com a perfeição, né? E é um grande ensinamento, né, que Jesus Cristo vai nos dar, né, no seu evangelho, em que João escreve, no seu capítulo 3, né? Se os irmãos puderem conferir comigo, está na leitura bíblica em classe. Eu vou fazer mais uma vez, embora já tenha sido lido, porque toda a síntese, né, do que nós vamos aprender hoje estão contidas aqui, né, no Evangelho de João, no seu capítulo 3, do 1 ao 16. Porque nós temos hoje por objetivo principal mostrar, né, que a salvação em Cristo Jesus, ela implica na geração desse novo homem, ou nesse conceito, né, de um novo nascimento, que nós chamamos pela teologia de doutrina da regeneração. Então, juntamente com o novo nascimento, esse conceito de um novo nascimento, ou do surgimento de um novo homem, e a doutrina da regeneração, aliados a ela, nós vamos também estar aprendendo hoje a respeito da doutrina da justificação e da doutrina da santificação. Não são três pilares de aperfeiçoamento do homem carnal, do homem animal, do homem natural, no caráter divino, no caráter de Deus, né? A exemplo de Jesus Cristo, que esteve aqui na terra nos dando ensinamento ou um direcionamento de como deveremos proceder a respeito da fé, a respeito da salvação, a respeito de Deus, a respeito do nosso semelhante, a respeito principalmente de nós mesmos, porque o que Jesus Cristo quis deixar principalmente para nós como ensinamento é que a obra da regeneração, ou o novo nascimento, ou a doutrina da regeneração, ela consiste numa mudança interna. O tempo todo você vai ver Jesus Cristo afirmar em suas parábolas, em seus ensinamentos, no Sermão do Monte, quando o Senhor queria advertir, quando ele queria admoestar. O propósito principal de Jesus Cristo era afirmar que não adiantava eu exteriorizar nenhuma obra, né, ou nenhuma obra fora do corpo teria qualquer eficácia se ela não fosse atestada ou aferida ou testificada primeiramente por uma mudança que aconteceu ou começou a acontecer no nosso interior. Ele o tempo todo vai dizer que era muito mais importante aquilo que saía, matava muito mais aquilo que saía da boca, não o que a gente colocava para dentro da boca. Ele sempre deixou muito claro que era muito mais importante como eu tratava o meu irmão, né, muito mais do que a religião em si. O propósito principal de Jesus Cristo era sempre em afirmar que os principais mandamentos, ou todo mandamento se resume em dois, em amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso semelhante acima de nós mesmos, ou como a ti mesmo. O que Jesus queria dizer era, toda obra de amor, ou todo sentimento que você tem primeiro endereçado a Deus, ele tem que ser
atestado ou evidenciado na forma como você vai tratar as pessoas. Por isso que Jesus queria nos ensinar, primeiro era, nenhuma mudança fora, né, evidencia o que está acontecendo dentro, né? Porque mesmo Tiago vai dizer nas suas cartas que a fé sem obras é morta. E ele não está falando de caridade, ele está dizendo que eu tenho que evidenciar minha fé no trato com o cristianismo, eu tenho que evidenciar minha fé no trato com as pessoas, eu tenho que evidenciar minha fé pondo em prática aquilo que eu digo acreditar. Ou seja, Jesus, seus discípulos, toda a palavra de Deus vem nos dizendo que, começando já pelos profetas, que não adiantava eu rasgar as minhas vestes se antes eu não estivesse rasgando diante de Deus o meu coração. Não adiantava eu levantar as minhas mãos ao Senhor, como os salmos afirmam, se junto com as minhas mãos eu não estivesse levantando também o meu coração. O que a palavra de Deus vem sempre nos afirmar é: nenhuma mudança fora do corpo ela é verdadeira sem que antes ela tenha sido projetada dentro de nós. O tempo todo na Escritura, o Senhor, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os apóstolos, os profetas, todo o ensinamento bíblico é baseado nisso, que aquilo que eu estou mostrando tem que ser verdade aqui dentro. Então, por isso que ele já começa nos dando esse grande ensinamento, principalmente através de um doutor da lei. Tem um propósito para tudo isso. Tem uma mensagem muito mais importante por detrás desse conceito ou desse discurso que Jesus tem com Nicodemos no Evangelho de João, no seu capítulo 3. Porque, primeiro, ele era doutor da lei. Ele era mestre em Israel, ele dominava a lei, ou seja, ele sabia tudo o que era certo fazer para se demonstrar amor, para se demonstrar devoção a Deus, para se demonstrar obediência. Ele entendia todo o cânon bíblico, ou seja, ele tinha a Torá decorada, ele tinha as tradições, ele tinha os livros proféticos, ele tinha todo o conhecimento humano, né, a respeito de Deus. Prestou bem atenção no que eu disse? Ele tinha todo o conhecimento humano a respeito de Deus. Não que seja errado você fazer uso da teologia, não que seja errado você buscar conhecer culturas, não que seja errado você buscar entender a respeito da lei de Deus, não que seja errado você estudar filosofias. Eu não batalho ou eu não luto contra o conhecimento, muito pelo contrário, né? Eu, como ministrante, pregadora da palavra de Deus, faço uso também dessas ferramentas. É muito bom você entender dialetos, é muito bom você conhecer culturas, é muito bom você aprender traduções, né, do grego, do hebraico. É bom você entender a respeito da cultura judaica, entender a respeito de contos judaicos, dos quais você vai tirar até alguns ensinamentos em que Jesus mesmo aplica, né, usando para eles um linguajar de algo que eles já ouviam falar, né? Jesus vinha derrubando muitas teses, Jesus vinha derrubando muito conhecimento distorcido a respeito de Deus, mas principalmente Jesus vinha passar uma mensagem para eles. Não que eles não tivessem conhecimento, mas que aliasse esse conhecimento à espiritualidade legítima e à santidade real, né? Por isso que você vai ver o tempo todo Jesus os acusando de hipócritas. Não porque ser fariseu era ser hipócrita, mas porque eles tinham o domínio de todas as leis. Eles tinham todo o conhecimento do que era fazer o certo diante dos olhos de Deus. Mas eles preferiam fazer uso disso muito mais para acusar, muito mais para punir, para colocar um jugo mais pesado, né, a respeito de seguir a Deus. E falavam disso, ensinavam sobre isso, mas eles não usavam isso. Por isso que Jesus vai afirmar, dizendo que ele é o pão da vida, porque Jesus está dizendo uma coisa ali.
No Salmo mesmo também vai afirmar. O Salmo afirma o quê? Provai e vede que o Senhor é bom. E ali no Salmo, quando ele afirma provai e vede como o Senhor é bom, ele não está dando a ideia de fazer prova de Deus. Não, a palavra do original no hebraico que aparece ali não é provar de fazer prova de Deus, mas é provar de levar a boca, de se alimentar. Então o que o salmista está dizendo é provai, ou seja, comei, levai a boca, experimentar de Deus, para ver que o Senhor é bom. E aí sim, como a Bíblia vai nos dizer, experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, é isso que o Senhor está aqui ensinando para Nicodemos. E através da pessoa de Nicodemos nós vamos ter um profundo conhecimento a respeito do que Jesus quis nos mostrar, a respeito da doutrina da regeneração, a respeito desse novo nascimento, desse ressurgimento do novo homem. E ele começa dizendo no seu versículo 1, acompanhe comigo na leitura bíblica de classe. Em João 3, no versículo 1 ele fala: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele gosta de aferir, príncipe dos judeus. Ele, além de ser um dominador, né, de deter o conhecimento, de ser um mestre, ele ainda tinha um posicionamento de liderança de destaque. Ele era mestre dos mestres. E o Senhor mesmo ele começa dizendo: este foi ter de noite com Jesus, João afirmando, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Por que ele afirma isso? Ele afirma isso porque pelas escrituras, pelos livros proféticos, ele entende, através de Amós, através de Malaquias, através de tantos outros profetas, como mesmo Isaías, que Jesus fazia sinais, né, que só o Messias poderia fazer. Haviam já muitos Cristos surgindo naquela época. Haviam já homens, né, fazendo sinais, fazendo prodígios, fazendo maravilhas. Você vai ver o próprio Gamaliel dizendo para Paulo, né, ali em Atos, que já existiam outras seitas, já existiam outros cristos. O mesmo Jesus afirma que antes dele já haviam surgido outros cristos. Não posso entrar nisso aqui agora porque vai nos tomar muito tempo. Então já haviam outros surgido na história, né, se dizendo Cristo, faziam sinais. Mas haviam sinais específicos que só o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, poderia fazer. Então ele, como mestre da lei, identificou esses sinais. Eu não posso entrar fundo nisso aqui, né, porque eu teria que discorrer aqui dentro dos livros proféticos, os sinais que Jesus fez, que o diferenciou dos demais Cristos que surgiram na história antes dele, né? E nós temos, inclusive, que tomar cuidado nos nossos tempos atuais, porque Jesus também afirmou que haveriam outros Cristos depois dele, né? E que éramos para tomar cuidado com os sinais que eles faziam, porque eles enganariam, se possível, até os eleitos. Aí no versículo 3, vai mostrar Jesus respondendo a ele. E Jesus respondeu a ele e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe, pois, Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e voltar a nascer? A princípio parece uma pergunta infantil, a princípio parece uma pergunta imatura, a princípio parece uma pergunta de quem não entende daquilo que o Senhor está falando. Mas, na verdade, o que Nicodemos está afirmando é impossível. Na verdade, o que Nicodemos está dizendo eu não consigo. Na verdade, o que Nicodemos está dizendo é impossível para mim voltar a nascer. Nicodemos está passando para nós uma resposta de talvez alguns questionamentos que até eu, como humano, você, como humano, pode se fazer ao Senhor no início de uma caminhada. Você mesmo pode perguntar a Deus, talvez: Senhor, eu não consigo mudar isso. Eu não consigo melhorar nessa área.
É impossível a mim mudar todos os meus conceitos. É impossível para mim tirar ou arrancar tudo aquilo que eu aprendi até hoje. E no caso de Nicodemos, talvez eu possa, nesse momento, fazer dele um paralelo com Paulo. Talvez para Paulo tenha sido muitíssimo difícil também reaprender. Porque Paulo fazia uso da verdade. Paulo era um militante em fazer-se cumprir a lei de Deus. E Paulo tinha também no seu coração, estar fazendo um favor a Deus. Paulo tinha, através dos seus ensinamentos, a ideia, ou a certeza, ou a convicção, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, de que ele detinha a verdade. E em nome dessa verdade, ele poderia matar. Isso nos faz refletir nesse ponto, a respeito da religiosidade, a respeito da frieza da lei, ou o que a frieza da lei pode nos fazer ou nos provocar a respeito de não ter misericórdia, compaixão, a respeito do erro do outro, do nosso semelhante, E na pessoa de Nicodemos está trazendo para nós uma ilustração muito profunda, porque no início da nossa caminhada com o Senhor, ele nos propõe logo isso, uma mudança. E logo de imediato a gente já se trava, porque diz, é impossível. Talvez seja mesmo impossível, mas é o que o Senhor vai nos provar aqui. Sozinho você não consegue. Humanamente falando, você não consegue. Com toda a sua bagagem intelectual, você não consegue. Mesmo com todo o teu conhecimento teológico, sem a pessoa do Espírito Santo, você não consegue evidenciar uma mudança interior. E ele segue dizendo, Jesus respondendo, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, já de antemão, o Senhor Jesus já está me respondendo, está te respondendo, usando a pessoa de Nicodemos. Aqui ele já dizendo, sem a ajuda do Espírito Santo e sem a ajuda da água, você não consegue. Só é possível um novo nascimento, se esse novo nascimento partir da onde? Da água e do Espírito. Só nascendo dali é que você pode verdadeiramente ser um novo homem. Mas o que me chama mais atenção é o versículo 10. E eu vou fechar por aqui para nós darmos seguimento ao que o Senhor quer nos revelar nesta manhã. No versículo 10, Jesus vai lançar uma pergunta, que vai ser a pergunta-chave para todo direcionamento a partir daqui. Ele vai dizer para Nicodemos, como pode tu, sendo mestre em Israel, não saber dessas coisas? É muito profundo isso que o Senhor Jesus vai afirmar para Nicodemos, porque isso traz para nós uma lição muito profunda. Tem uma frase que eu gosto bastante de usar, e essa frase ela diz isso daqui. Você pode até saber tudo a respeito do que Deus fez. Você pode até ter um apontamento de tudo o que Deus vai fazer através da sua teologia. A tua teologia te mostra o que Deus fez ontem. A tua teologia te dá até um apontamento para o que Deus vai fazer amanhã. Mas é a sua comunhão no teu quarto que te mostra o que Deus está fazendo agora. Amém? O que essa frase ou essa reflexão nos traz? Que todo conhecimento ele só é válido se ele for aliado a uma vida de comunhão espiritual com Deus. Ou que, como a própria palavra afirma, se não me engano, Romanos, no seu capítulo 1, no verso 16, a palavra de Deus, ela é poder de Deus para a salvação. Ou seja, quando eu abrir a minha boca, além de todo o conhecimento que eu tenha de Deus e a respeito das suas doutrinas,
Principalmente, eu não posso abrir a minha boca sem que o Espírito Santo fale através de mim. Ou seja, eu não posso fazer uso da palavra de Deus, ou ela só vira poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura, se ela estiver aliada ao Espírito Santo de Deus. Por isso que ele afirma para Nicodemos, verdadeiramente, sozinho você não vai conseguir. Amém? Por isso que no Evangelho de João, no seu capítulo 1, já no verso 3, ele afirma, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí no verso 12 de João, no seu capítulo 1, no verso 12, ele vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. O que João já está afirmando, já no início do seu capítulo, no Evangelho de João, é que nenhum conhecimento humano te faz ser chamado filho de Deus. Nem o conhecimento da lei te faz ser chamado filho de Deus. Ele vai dizer que não foi carne, não foi sangue, nenhuma outra força na terra pode te salvar, a não ser através da confissão de fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e através do auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. E ele afere dizendo, lá no versículo 3, no seu capítulo 1 do Evangelho de João, nada, absolutamente nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, nada tem força, nada tem poder de transformação se não vier da parte de Deus, Então, com isso a gente já começa a entender a mensagem que o Senhor Jesus está passando, através de Nicodemos. Primeiro, ele já vem trazendo esse conceito, da doutrina de regeneração, ou do novo nascimento desse homem, Então, logo você percebe que, estudando a revista, naquilo que o Senhor nos ensina através dos evangelhos, que a obra da regeneração, a doutrina da regeneração, ela vem aliada, à doutrina da justificação e a da santificação, porque esses caminhos serão os caminhos que irão nos aperfeiçoar, ou aperfeiçoar o homem interior, até que se perceba no homem exterior, Por isso que em Filipenses, no seu capítulo 3, se os irmãos estiverem de posse da palavra de Deus, os irmãos abram comigo, do verso 3 ao verso 8, você vai observar Paulo falando a respeito dessa obra. E ele afirma assim, na carta aos Filipenses, no seu capítulo 3, dos versos 3 a 8, porque a circuncisão somos nós. O mesmo Paulo, ele chega afirmando, guardai-vos da circuncisão. E ele afirma já no verso 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus como em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. É muito interessante isso, Um homem que detinha todo conhecimento, também um mestre da lei, um profundo conhecedor da lei de Deus, um homem que antes fez uso dessa mesma lei para aprisionar e matar alguns cristãos. Agora ele está dizendo, porque a circuncisão somos nós, ou seja, essa aliança agora ela não é feita cortando o prepúcio. Essa aliança agora ela não é feita, fazendo uma circuncisão carnal, no seu órgão sexual, no caso do homem. Ele está dizendo, não, a circuncisão verdadeira não é aquela que o homem pode ver. Não é aquela que você vê o corte pelo lado de fora. A verdadeira circuncisão, ela é feita dentro. Ele mesmo afirma, nós somos a circuncisão.
que servimos a Deus em espírito. Então tem uma condição para que essa circuncisão verdadeira tenha ocorrido. É aquele homem, é aquela mulher que servem a Deus como em espírito. E nos gloriamos como em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Então o que ele já segue dizendo é, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. É muito lindo você ver esse homem afirmar essas coisas. Porque ele mesmo está dizendo, se tinha alguém aqui que poderia confiar no seu conhecimento de Deus, esse alguém seria eu. Porque todos nós sabemos o histórico que Paulo tinha. Tem uma passagem dele em Atos, dizendo exatamente do profundo conhecimento que ele tem de quem ele é, né? Mas o mais interessante é que ele mesmo vai dizer, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu. O que Paulo está dizendo é, eu sou mestre dos mestres, eu sou hebreu dos hebreus, eu sou fariseu. Se sou fariseu, seria mestre entre eles. O que Paulo está dizendo é, por que ele afirma logo de início? Também sou da tribo de Benjamim, porque era importante para o judeu saber de que tribo ele vinha, de que família, de que linhagem ele vinha. Então ele já vai logo afirmando, eu vim de uma tribo ilustre, eu sou benjamita. Que mais? Qual é a identidade mais que vocês querem? Que eu domino a lei? Fariseu dos fariseus. O que mais vocês querem saber? Vocês querem mais uma identidade? Mais uma credencial minha terrena? Hebreu? Hebreu dos hebreus. Porque eles também diziam que você só poderia ou teria direito à salvação ou só poderia se chamar filho de Deus se tivesse por pai Abraão. Então Paulo vai dizer, olha, eu tenho todas as credenciais. E se tinha alguém aqui que poderia se valer disso, ou na nossa linguagem, que poderia se gabar do profundo conhecimento que tem, esse alguém seria eu, Paulo. Aí ele segue dizendo, segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Aquilo que nós falamos um pouco antes de nós introduzirmos essa leitura. Ele está dizendo, eu fui o mais zeloso, eu fui o que mais guardei a lei. E ele vai dizer, eu fui profundo zeloso a respeito da lei e da palavra de Deus, tanto que eu fui perseguidor da igreja por conta disso. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Por que ele afirma a justiça que há na lei? Porque a Bíblia vai dizer que toda justiça humana, ela é carnal, ela é perversa, ela é vingativa. E um dos profetas chega até a afirmar que a nossa justiça perante a justiça de Deus é como trapo de imundícia. Não dizendo que é pano de chão, é pano de escória a sua justiça, mas afirmando que por mais justo que seja um homem, diante da justiça de Deus é pequena a sua justiça. Então Paulo vai dizer, segundo a justiça que está na lei eu era irrepreensível, mas que para mim, o que para mim era ganho, reputei-me por perda para Cristo. Ele está dizendo, tudo o que eu tinha de conhecimento de Deus, eu troquei. Para mim era perda. Para mim não tinha valia nenhuma. Para mim não teve serventia nenhuma a partir do momento que eu tive a revelação do conhecimento que estava em Cristo Jesus. E depois ele fala, e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Aí ele fecha com chave de ouro, dizendo, dos quais eu considero todas essas coisas, ou seja, todo conhecimento humano, toda tradição, toda genealogia, todo conhecimento humano, toda a ciência que eu já dominei, toda a lei que eu entendi e apliquei. Ele falou, troco tudo isso. Para mim, eu tenho isso por perda, por tudo que eu ganhei no conhecimento de Cristo Jesus. Aí ele fecha com chave de ouro, dizendo, eu tenho tudo isso por escória.
Em algumas traduções vai estar dizendo: eu tenho tudo isso por esterco. E eu não preciso ir muito a fundo para você entender o que é esterco. Então o que ele vai dizer é: para mim não tem valor algum todo o conhecimento que eu pude adquirir até hoje, diante de toda a revelação que eu tive da parte de Jesus Cristo. O que Paulo vai afirmar é: não vale nenhum conhecimento ou nenhuma mudança que eu possa exteriorizar sem que antes tenha havido um novo nascimento real, uma mudança real dentro de mim. E ele termina fechando com chave de ouro no versículo 12, quando ele afirma: não que já acha que tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele está dizendo: não que eu acho que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui também preso em Jesus Cristo. Aí no 16 ele diz assim: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E o 17 na parte A ele fala: sede meus imitadores como eu o sou de Cristo Jesus. Ele está tendo a ousadia de dizer que ele pode ser um exemplo a ser seguido. E por que eu falei ousadia? Porque a religiosidade nos ensina que nós não podemos ser perfeitos. De fato, no entendimento humano, não podemos. Mas o que Paulo está dizendo não que eu ache que já tenha chegado, não que eu ache que já seja perfeito, mas ele também não está se apoiando na sua fraqueza. Ele está dizendo: mas eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo: ainda que eu não seja perfeito, eu sei que tem um modelo a ser seguido. E esse modelo ele mesmo afirma na carta aos Efésios, no seu capítulo 4, no verso 13. Ele vai dizer que existe uma medida, uma estatura. Efésios 4, verso 13. Existe um padrão a ser seguido. Um modelo, ele fala até de uma estatura de varão perfeito, ou seja, tem uma altura, tem um nível a ser alcançado. Qual é? Qual é essa medida? Qual é essa altura? Qual é esse ideal? Qual é esse padrão? Qual é esse modelo? A pessoa de Jesus Cristo. Mas ele fala: eu não cheguei, eu não sou perfeito, mas eu não estou me apoiando na minha fraqueza. Eu prossigo para o alvo. Ele falou: eu estou buscando esse aperfeiçoamento. Quando Paulo afirma isso, o que Paulo está dizendo primeiro operou em mim a doutrina da regeneração, que é essa mudança que acontece dentro e que se evidencia do lado de fora. Mas agora já começa a produzir em mim a doutrina da santificação. Que doutrina é essa da santificação? Esse aperfeiçoamento, dos santos. Ou seja, essa caminhada, aquilo que aconteceu dentro, agora eu começo a ir numa direção, eu começo a ir numa caminhada, de aperfeiçoamento, que é isso que a santificação vai produzindo em nós. Ou seja, ela vai nos aperfeiçoando, ela vai nos emoldurando, ela vai nos moldando, ela vai nos ajustando, através da ajuda e do auxílio do Espírito Santo. Por isso que Jesus pergunta para Nicodemos: como podes tu, sendo mestre em Israel, não saber essas coisas? Porque Jesus sabia que, falando para ele que esse novo nascimento vinha da água e do Espírito, já Nicodemos entenderia também. Assim como de início ele já entendeu, pelo conhecimento que ele tinha das leis e dos livros proféticos, que Jesus era o Messias, porque ele fala: tu só podes ser o Messias por causa dos sinais que tu fazes. Jesus falou: então se você sabe que eu sou o Messias, também pelo teu conhecimento, Nicodemos, você deveria saber como se produz esse novo nascimento. Não é para você estar me fazendo uma pergunta tão primária assim, como voltar para o ventre da tua mãe. Ele tá vamos botar assim, cutucando Nicodemos a refletir a respeito. E ele dá uma colinha para Nicodemos quando ele diz que o novo homem só é nascido da água e do Espírito. Eu não estava lá, você não estava lá, mas nós temos acesso às Escrituras. Quando Jesus disse isso para Nicodemos, eu imagino que já de antemão Nicodemos entendeu o que Jesus falou. Porque Jesus estava citando
também um dos livros proféticos, dos quais sinalizavam esse novo nascimento através da pessoa do Messias. E qual era esse livro profético? Era o livro de Ezequiel, no seu capítulo 36, dos versos 25 ao 27, que fala de um tempo de restauração para o povo de Deus. Falava de um tempo de avivamento para o povo de Deus. Um tempo de reconciliação de Deus com a sua esposa. Um tempo de reconciliação de Deus com a sua igreja. E nos versículos 25 ao versículo 27 está a resposta que Jesus buscou de Nicodemos, no livro de Ezequiel, no seu capítulo 36, que diz assim: então eu, o Senhor, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos os purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. O que Jesus está dizendo para Nicodemos houve um tempo de promessa, está se cumprindo em mim hoje. Houve um tempo em que Deus revelou pelo seu profeta que enviaria esse tempo, em que ele derramaria água sobre o teu povo, em que ele lavaria as suas vestes, em que ele trocaria o coração de pedra pelo coração de carne. Que coração de pedra é esse? O coração de pedra era um símbolo do endurecimento pela lei. Você vê Jesus falando isso a respeito do divórcio em Mateus 19, quando ele fala também que não foi assim desde o início, que Deus permitiu a Moisés dar a carta de divórcio, mas só permitiu pela dureza do coração. É um outro caminho, a gente não pode entrar por esse caminho agora, mas também o Senhor Jesus ali falando a respeito do endurecimento que ele provoca no coração do homem. E Jesus vem dizendo que chegou o tempo em que eu vou fazer uma obra interna dentro do meu povo. Eu vou trocar o coração endurecido deles, o coração de pedra da lei, pelo coração de carne. Um coração cheio de misericórdia, um coração cheio de paixão, de compaixão, de amor. E ele fala que vai vir através da água. E ele fala que nesse tempo ele vai colocar, ou ele vai fazê-los ser visitados pelo seu Espírito. Por que ele fala isso? Que nesse tempo ele vai colocar dentro deles o Espírito Santo. Porque em todo tempo você observa pela leitura bíblica que o Espírito Santo ele vinha, né, no Antigo Testamento, ele vinha, continua. Não encerrava. Ele vinha, visitava, né, e se retirava. Então ele vai falar que a água, através dos profetas, viria como chuva serôdia, chuva temporã, fala de um tempo também de avivamento, da chuva que rega a terra, que a visitação do Espírito Santo como forma de água, ele vinha também na figura da palavra, né, como a própria palavra afirma em Efésios 5, que a mulher, pelo marido, representando a igreja, é santificado pela água, que é a palavra de Deus. Então, o símbolo da água é o símbolo da palavra, o símbolo da água é o símbolo do Espírito. Então, o que o Senhor Jesus vem dizer só existe um novo nascimento, uma nova criatura, um ressurgimento de um novo homem, se for através da palavra, se for através da água do Espírito, se for uma obra interna do Espírito Santo, que passará a ser evidenciada depois externamente. E aí que vai entrar a doutrina da justificação, né? Que é quando o Senhor nos justifica perante os homens, ou seja, ele extrai a culpa, ou seja, ele agora nos tem por justos, agora não tem mais acusação sobre nós. Depois que vai operar a doutrina da santificação, que é quando o Espírito Santo, de tempos em tempos, um passo de cada vez vai aperfeiçoando o homem nessa santificação, nessa santidade, nessa separação. Então, meus amados irmãos, o propósito dessa lição é principalmente mostrar para nós que não há nenhuma obra
que possa ser evidenciada externamente, que primeiro não tenha sido feita ou realizada internamente, ou seja, no homem interior. Então, nessa manhã, que nós possamos estar apercebidos dessas coisas, que quando o Senhor Jesus vem nas nossas vidas, é para propor-nos uma regeneração, uma mudança de dentro para fora, de forma que essa mudança possa ser evidenciada através das nossas obras, da forma como tratamos as pessoas, da forma como tratamos Deus, e através da obra do Espírito Santo, nós venhamos nos tornar melhores homens, melhores mulheres e homens santos. Como Paulo mesmo afirma, homens recomendáveis em todas as coisas, nas tribulações, nas perseguições, nos tumultos, nas aflições. Que nós sejamos homens e mulheres recomendáveis em dias maus, em dias ruins, em dias de trevas. Porque o mesmo Paulo vai dizer, porque isso esperamos de vós, coisas concernentes à salvação. É um tempo de fome, é um tempo de sede, como o profeta Amós vem nos relatar. Chegaram esses dias. A chave do celeiro, a chave da despensa está nas suas mãos. É da tua mão ou na tua mão que eles precisam vir comer. Mas qual o alimento que você vai apresentar? Como você vai saciar a fome e a sede de justiça que esses homens têm? A fome de respostas que esses homens têm. Toda a resposta para qualquer questionamento humano está todo ele detido na palavra de Deus. Por isso que Paulo ele afirma, por isso que os discípulos afirmam, o mesmo Pedro afirma na sua primeira carta, na sua primeira epístola, como eu mesmo já disse no seu capítulo 3, estejais prontos, estejam preparados para qualquer um que vier vos perguntar a razão da vossa esperança. O que Pedro está dizendo chegarão perguntas. Irão querer saber que esperança é essa que você tem. Que mudança foi essa que ocasionou na tua vida. Vão querer entender como você não reage mais, como reagia antes. Eles vão querer entender por que você dá respostas diferentes hoje em momentos de crise, em momentos que você explodiria, que você se iraria, em momentos que você agrediria. E quando eles verem uma outra reação, eles vão querer entender, como Pedro afirmou, a razão da vossa fé, ou a razão da vossa esperança. E você tem que estar pronto para que, através do manuseio da palavra de Deus, dar a eles as respostas de que eles precisam. Mostrar para eles o caminho que você percorreu para essa santificação. E dizer de onde veio essa obra de regeneração que foi operada no seu interior, que agora, hoje, eles podem ver evidenciadas nas suas atitudes. Ou na sua falta de atitudes. Porque às vezes também reagir a não responder, né? Então o que Pedro vai dizer também lá no início da sua carta também que, recomendando no caso ali para as mulheres, que algumas pessoas da nossa casa serão ganhas pelo nosso proceder. Ele fala que vão ser ganhas sem o uso de palavras, vão ser ganhas em silêncio. O que Pedro está dizendo tem pessoas que você vai ganhar para o Senhor Jesus sem sequer abrir a boca. O que Pedro vai dizer você será a pregação. Eles vão querer ter o que você tem, ou ser como você é, pela forma como você reage aos conflitos. Você vai ser, como Paulo afirma, recomendável em tudo. Quando tiver qualquer situação, vai ser na sua porta que eles vão bater. Quando precisarem de uma oração, vai ser a você que eles vão buscar. Porque o Senhor, Ele nos tem como dispenseiros. O Senhor nos tem como seus discípulos. O Senhor nos tem como filhos. Como mesmo João afirma logo no início do Evangelho, afirmando que será atestado aí, evidenciado aí agora, que somos feitos agora filhos de Deus. Amém? Sem o novo nascimento, todos são criaturas, obras
de criação da parte de Deus. Agora, só é um novo homem, só se torna filho de Deus, não porque nasceu de Abraão, não porque veio de uma genealogia judaica, não porque circuncidou e não porque detém a lei, mas porque nasceu da água e do Espírito. Tenham um bom dia e que o Senhor possa esclarecer mais profundamente a respeito desse assunto dentro de vocês. Amém, meus irmãos? Um grande beijo. Amém?